Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Façam um excelente dia nessa terça-feira. Que Deus abençoe, tá bom? Sua manhã. A gente está falando sobre o preço do chamado. E nada melhor do que trazer um homem de Deus também, um profeta, da mesma forma que Elias foi, que é Jeremias. A palavra de hoje está lá em Jeremias. Ontem nós falamos um pouquinho de Elias, né? Sobre o preço do chamado, sobre você ter, né, um emocional inabalável. Elias, ele teve um momento que pediu a morte, mas depois, né, ele se alimentou, ele ficou forte, teve uma conversa com Deus e foi finalizar o cumprimento do chamado dele, que foi o quê? Que foi ir para a cidade, ungir o rei, ungir um novo profeta que ficaria no lugar dele, né? Dar uma porção dobrada para Eliseu. Então Elias, né, por mais que ele teve, né, aquele momento ali de um abalo emocional, ele não permitiu que isso fizesse com que seria 100% a vida dele. Ele realmente voltou aos planos do Senhor, ele descansou em Deus e continuou cumprindo o chamado dele, que era o mais importante. Hoje nós vamos falar sobre Jeremias. Jeremias também era um profeta, que ele viveu num tempo onde o povo não estava andando naquilo que Deus gostaria, daquilo que Deus estava propondo para o povo de Israel. E Jeremias, capítulo de número 26, no verso 7, fala assim: Os sacerdotes, os profetas e todo o povo ouviram Jeremias anunciar essas palavras no templo de Iavé, o Senhor. Quando Jeremias terminou de pregar tudo que o Senhor lhe havia ordenado que comunicasse ao povo, os sacerdotes, os profetas e todo o povo agarraram e o ameaçaram, esbravejando: Agora certamente morrerás. Olha que interessante. A maioria das vezes que você vê um profeta de Deus no Antigo Testamento, eles estão sendo acusados e eles estão sendo praticamente é, sendo acusados e querendo, e eles pediam a morte desses profetas, né? Mas por quê? Porque eles falavam verdades. Então, uma das coisas que você vai perceber no preço do seu chamado, quando você estiver caminhando no seu chamado, é que quando você fala a verdade, ou talvez você já está sentindo isso, toda vez que você falar a verdade, você vai ofender alguém. Toda vez que você estiver falando verdades correlacionadas ao seu chamado, você vai começar a ofender pessoas. Aí a gente tem duas visões e duas opiniões. Ou você permanece no seu chamado, cumprindo ele até o final. Hoje, estou abrindo bastante boca, né? Que ele estivesse cumprindo o seu chamado ali até o final. Você pode escolher, né? Em cumprir o seu chamado ou negociar o seu chamado. Uma coisa que eu observo: todas as pessoas que não negociaram o seu chamado estão escritas na Bíblia. As pessoas que negociaram o chamado dela não faz parte da Bíblia. Eu cheguei a fazer uma anotação aqui que Jeremias, ele foi chamado, né, para profetizar para o povo de Israel. E Jeremias, ele profetizou a respeito da destruição do templo. Se você chegar no capítulo de número 26, do verso 2 ao 6, você vai ver que Jeremias estava profetizando que o templo seria destruído. Por quê? Porque eles estavam adorando a um outro Deus que não era o Deus de Israel. Então, o preço do chamado, muitas das vezes, quando você trouxer uma exortação, quando você trouxer uma palavra de direcionamento, pode ser que você cause problemas com algumas pessoas. Isso já aconteceu na minha vida. Quando eu comecei a trazer palavras de verdade para um casal, eles se voltaram contra mim. Mas por quê? Porque a verdade, querido, a verdade, ela tem um peso muito grande. E se você é uma pessoa que carrega a verdade dentro do seu chamado, não negocie. Não negocie a verdade no seu chamado. Não negocie a sua emoção por conta de algumas coisas que podem acontecer no decorrer da sua vida. Não negocie. Por quê? Porque se eu tiver uma emoção inabalável, se eu tiver uma identidade estabelecida, uma identidade forte naquilo que Deus estabeleceu para mim, Jeremias tinha uma identidade formada em Deus. Jeremias sabia que ele era um profeta do Senhor que foi colocado naquele tempo para profetizar, né? E para poder trazer clareza para o povo de Israel.
Entenda, querido, entenda o seu momento, entenda a fase que você está vivendo, entenda que você, talvez o seu chamado não possa ser o seu ministério não é de profeta, pode ser de pastor, evangelista, mestre, pode ser de outras coisas, talvez você ainda não sabe o seu ministério, mas o que eu quero que você entenda é que não negocie a sua verdade, não dê espaço para as pessoas entrarem nas suas emoções, né? Muitas das vezes eu vejo, né, que tem pessoas que permitem, né, devido à necessidade de aprovação, devido ao medo, devido a algumas situações, permite que outras pessoas entrem na vida dela e faça morada no coração, faça morada na mente. Querido, não deixe ninguém morar na sua mente, não deixe ninguém morar no seu coração. E qual que é a diferença? Quando a pessoa mora na sua mente, ela está morando nas suas emoções. Ela está morando nos lugares que não deveria habitar, e aí você causa uma dependência emocional. Quando a pessoa mora no seu coração, na verdade, é porque você está entregando o seu coração para a pessoa e não para Deus. É como se aquela pessoa fosse o centro da sua vida. Por exemplo, eu já coloquei minha mãe no centro da minha vida. E isso me causou muitos problemas. Porque Deus ele tem que estar no centro da minha vida. Eu tenho sim a minha mãe como referência, como uma mulher de Deus, como uma mulher que eu sou grato, eu honro ela, mas eu não posso colocar ela no meu coração no sentido de deixar ela morar aonde era para Deus habitar. Vocês estão conseguindo entender? Então Jeremias ele tinha um entendimento de quem ele era verdadeiramente e quem deveria morar no coração dele e quem iria morar na mente dele. Tanto é que no verso de número... Vou achar aqui. Ele fala assim, ó, entretanto, eu estou nas vossas mãos, farei a mim o que vocês parecem bom e justo. Olha o que Jeremias está falando. Estais, porém, plenamente certos de que se me matares, porém, sobre vós mesmos, a culpa pelo sangue inocente que ireis derramar, pois, na verdade, o Senhor me enviou a vós para anunciar-vos todas essas palavras. Olha como que Jeremias se posiciona. Isso aqui eu vejo uma pessoa que tem um entendimento claro de quem ele é verdadeiramente. De uma pessoa que tem uma identidade fortalecida, uma identidade bem qualificada. Por quê? Ele não quis atacar os acusadores. Ele não quis se justificar com os acusadores. Ele só falou assim, olha, cuidado, porque se você me matar, você pode ter sangue inocente na sua mão. E certamente, o que ele fala aqui, ó? Pois, na verdade, o Senhor me enviou para anunciar-vos essas palavras. Então, querido, não negocie com a verdade do Evangelho, não negocie com as verdades que você carrega, não abre espaço para outras pessoas causarem, né, um problema emocional na sua vida. Por exemplo, aqui Jeremias está sendo, a Bíblia ela cita que eles estavam fazendo como se fosse, eu não vou achar aqui, mas é como se fosse um tribunal que não era oficial, vamos dizer assim. Eles fizeram um tribunal ali contra Jeremias e estavam querendo matá-lo. Sem juiz, sem advogado, sem nada. Eles queriam entrar na mente, vamos botar o português claro, entrar na mente de Jeremias. E Jeremias sabia sua posição, ele tinha um posicionamento, lembra disso? Ele tinha um posicionamento, ele sabia quem ele era. E é isso que eu quero que você tenha. Eu quero que você cresça para saber sua identidade, saber aquilo que Deus quer para a sua vida. Querido, existe dentro do nível de identidade, existe 7 níveis. E a gente fala isso muito no método CIP, tá ok? Se você ainda não fez o método CIP, eu estou te aguardando para você poder fazer, para você poder explodir a sua mente, para você poder crescer. Método CIP significa chamado, identidade e propósito. A gente bate nessas 3 camadas, chamado, identidade e propósito. Identidade, quem você é. Chamado, o que você faz, propósito, o que você tem, o que você obtém por cumprir, né? O ser e o fazer. O ser é a sua identidade, fazer é aquilo que você faz, é o seu chamado. Então, quando Jeremias ele é atacado no nível 2, quem fez as aulas sabe do que eu estou falando, o que é o nível 2? Nível 2 é o que as pessoas dizem sobre mim. Quando eu sou atacado naquilo que as pessoas dizem sobre mim, eu tenho que estar muito respaldado. Vocês estão entendendo isso aqui, o que eu estou falando ou não? Porque no nível 1, deixa eu trazer um entendimento para você aqui que talvez nunca fez o CIP, para você entender. No nível 1 é o que Deus diz. Jeremias sabia o que Deus disse. No nível 2 é o que falaram sobre ele.
E o que estão falando sobre ele é pesado. Perdão, isso é nível 3, desculpa. Então vou recapitular para não fazer confusão na sua cabeça. No nível 1, é o que Deus diz. O que Deus diz? Deus diz que ele era amado, que ele era um profeta, que ele deveria profetizar na nação, que ele deveria viver uma vida de santidade. Então, Jeremias sabia que ele era. Depois, no nível 2, é o que você acredita que é. Presta atenção. Nível 1, o que Deus diz que eu sou. Segundo, quem eu sou. Terceiro, o que as pessoas dizem que eu sou. Esse terceiro aqui, o que as pessoas estão dizendo que você é, tem que condizer com aquilo que Deus diz. Por exemplo, aqui as pessoas estão dizendo que Jeremias era um falso profeta, que ele deveria ser morto. Será que era isso que Deus queria para ele? Será que Deus também dizia que ele era um falso profeta? Então, não. Então, para a gente poder fechar um processo de identidade, é o que Deus diz, o que eu sou e o que eles falam sobre mim. Essa trinca fecha o meu processo de identidade. Então, o que as pessoas estão dizendo sobre você? Pensa aí agora. O que a sua mãe disse sobre você? O que a sua mãe já disse sobre você? O que o seu pai dizia sobre você? O que a sua família dizia ou diz sobre você? Condiz com aquilo que você é? Com aquilo que você pensa que é? Condiz com aquilo que Deus diz que você é? Porque só para fechar essa trinca tem que ter os três muito bem estabelecidos e bem firmados. Tá ok? Por quê? Porque Jeremias ele chega e fala, olha, cuidado, vocês vão ter a culpa de sangue inocente que vocês irão derramar, pois na verdade o Senhor me enviou a vocês para anunciar essa palavra. E esse nível de intimidade, esse nível de identidade, só chega através da oração, só chega através da santidade, só chega através do jejum. Você precisa criar constância em Deus para você poder chegar nesse nível de ter esse bate-papo com Deus através do testemunho interior. Tá ok? Então, eu quis dar uma explanada para você sobre Jeremias. Se você quiser, leia o capítulo de número 26. Aqui vai falar muitas coisas, vai falar sobre a reação do povo a respeito da profecia de Jeremias, acusações contra Jeremias, o julgamento de Jeremias diante dos sacerdotes e profetas, que foi o que a gente leu, a defesa de Jeremias, e que eu quero saber da defesa. Está no 12 até o 15. Eu li o 14 e o 15, só para vocês poderem entender. Lembra sempre, aqui eu estou aqui para poder montar um devocional para você, mas você tem que continuar, não esqueça disso, tá ok? Então, eu te aconselho a ler capítulo de número 26 de Jeremias, faça também uma meditação nessa palavra e entenda, não negocie suas verdades, fale a verdade, doa quem doer, você não pode ter responsabilidade com as vidas emocionais de outras pessoas, a responsabilidade emocional que você tem que ter é com a sua vida. Como assim? Você não tem que depender de ninguém emocionalmente e também não queira que ninguém dependa de você emocionalmente. Cada um é responsável pelas suas próprias escolhas, tá ok? E decisões. Tamo junto, espero que esse